Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. É mais um prazer muito grande nós temos de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Semana passada nós falamos sobre basicamente 5 tópicos. Tópico 1, a ira revelada. 2, supressão. 3, todos adoram alguma coisa. A ira de nos dar o que merecemos e a liberdade da oração. Terminamos em Romanos 1:25. E na aula desse domingo nós vamos falar sobre Romanos 1, 26 a 32. Que, digamos assim, como eu posso te dizer, é um pacote bomba aí. Mas é uma aula feita com amor, com carinho. E eu gostaria de contar muito com a oração dos irmãos, com o coração aberto. E o que precisar, nós estamos aí, tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao seu coração através dessa aula. E é o fechamento do capítulo 1, do capítulo 2, na verdade. Então, meu irmão, fica focado aí, vamos ler bastante a palavra de Deus e não foge não. Coloca a Bíblia do lado, cafezinho ou água e vamos que vamos nessa aula. Deus nos abençoe e vamos prestar atenção na aula. Um abraço, tchau, tchau. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que Deus dirija os nossos passos, para que tudo que nós venhamos a fazer, irmãos, seja para a honra e glória do nome de Jesus. A parte 6 da nossa aula fala Paulo e a homossexualidade. Nós vamos estar transcorrendo aqui em Romanos 1, verso 26 e 27. Vamos abrir lá a nossa Bíblia? Vamos ler? Romanos 1, 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27 diz assim: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, nós não estamos aqui fazendo uma aula para criticar ninguém, para pegar a metralhadora da pseudo-santidade e partirmos as pessoas ao meio. Eu confesso que essa é uma aula muito difícil de ser dada, porque quando eu recebi a escala e curiosamente fui pesquisar qual tema que cairia comigo, eu fiquei muito feliz por um lado, porque você falar de Romanos 1, 18 a 25 é tranquilo, é de boa. Ó, sussa. Mas quando você pega Romanos 1, 26 ao 32, é dose para leão. E dar uma aula como essa é polêmico. O tema é super polêmico. É um tema, meu, que eu tive que buscar muita iluminação do Espírito Santo de Deus para não cair no lado do liberalismo e muito menos ir para o lado do conservadorismo. Nós vamos ver no decorrer da aula de que nenhum lado está certo e nem o outro, porque nós devemos buscar a correta interpretação do texto. Nós devemos buscar a correta interpretação de Romanos capítulo 1, tá? Não adianta a gente ficar num extremo e no outro e fugirmos ao cerne principal do que Paulo está querendo nos ensinar. Então é um tema polêmico, difícil, mas que, meu, vai ser uma aula feita em amor. Estou no chat, vocês têm meu telefone. Não concordar com algum ponto, me chama, me liga, fala no chat, tá? A nossa aula ela é desenvolvida em amor, em graça, em direção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que tudo que é ministrado com a presença do Espírito Santo, com a verdade suprema, com o amor supremo,
pessoas não são magoadas, tá? Era isso que são as considerações iniciais da nossa aula, porque o tema é polêmico. E não se sinta ofendido, tá? Porque eu particularmente penso que, independente de qualquer coisa, quando nós falamos sobre pessoas, pessoas são dotadas de sentimentos. E eu sempre faço a pergunta: o que Jesus faria? Sabe aquele livro? O que Jesus faria? Tá? Então é nesse sentido que nós preparamos a nossa aula. Irmãos, a Bíblia ela é clara. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que a prática homossexual, como um padrão de comportamento estabelecido, não passível de arrependimento, revela uma atitude de rejeição ao senhorio de Jesus e deixa as pessoas fora do reino de Deus. A prática homossexual, irmãos, eu estou pegando a base aqui, eu estou falando do homossexualismo porque o tema de Romanos 1, 26 ao 32 está falando sobre homossexualismo. 26 e 27 agora, homossexualismo, tá? Então é isso. O homossexualismo é pecado, é o que a Bíblia diz. No verso 24, Paulo fala sobre o sexo fora do casamento. Lascívia, sabe? Gálatas capítulo 4, os desejos da carne. Então, ali está listado. É isso aí. Já nos versos 26 e 27, Paulo fala do sexo homossexual. A Bíblia diz que a homossexualidade ela é pecado. Mas em outros pontos de sua carta, Paulo menciona outros exemplos de comportamento idólatra, como em Colossenses 3:5. Ele identifica a avareza como sendo o mesmo tipo de idolatria que o homossexualismo. Vamos lá? Gálatas 3:5. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia. Gálatas 3:5. EBD, irmãos. Bíblia. É isso. Gálatas 3:5. Paulo diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado com justiça. Paulo está querendo dizer aqui para a gente que toda autojustificação é considerada idolatria, é considerada pecado, porque nós tiramos a graça de Deus e colocamos a graça na nossa meritocracia. E nós lemos em Romanos 1 que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não sou salvo porque eu fui escolhido, como os calvinistas pensam. Não, eu sou salvo pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém venha se glorificar, mas isso é dom de Deus. Salvação é dom de Deus, tá? Cristo morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Potencialmente todos fomos alcançados, potencialmente, mas efetivamente somente a igreja que eu falo, somente as pessoas que se converterem verdadeiramente a Jesus é que serão alcançadas, tá? Potencialmente o mundo inteiro, o universo inteiro foi alcançado por essa graça, por esse banho de graça de Jesus. Mas efetivamente, somente a igreja, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Tá bom? É isso, acabou. Acabou, sem história, sem milindre. O homossexualismo, irmãos, é um pecado como todos os outros, mencionados por Paulo, do verso 29 ao 31, tá? Não adianta nós colocarmos o nosso canhão somente no homossexualismo, tá? Não é isso que Paulo está falando. Se você ler lá Romanos 1, 29 a 31, nós vamos ver que, essa lista ela é abrangente, tá? Temos o péssimo hábito de colocar o homossexualismo como o pior de todos os pecados. Toda imoralidade sexual é pecaminosa. É lógico que o homossexualismo está dentro dessa imoralidade sexual, tá? É bom nós termos isso em mente. É igual à destruição de Sodoma e Gomorra.
Em Ezequiel você vai ler lá que, aparentemente, se você pegar somente um versículo, você vai ver que Sodoma e Gomorra foi destruída pela falta de hospitalidade, pela arrogância, porque era uma cidade próspera, mas não tinha cuidado para com o seu próximo. Mas, meu, se você pegar lá, sodomia tem a ver com o quê? Então, estava inserida no meio, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Sodoma e Gomorra, quando a gente pega a passagem dos anjos e as filhas de Ló, era uma cidade completamente corrompida. Estava fora do padrão, que eu gosto, assim, o padrão, a gente fala assim, o nível de promiscuidade da cidade estava gritando. Chegou ao céu o nível, tá? E os nossos dias não andam diferente, não, tá? Mas nós temos que ponderar. Não adianta a gente colocar só o canhão em um. E muitos outros estão cercando a gente, eu digo pecaminosamente, tá? Não podemos cair de maneira alguma na pilha, sabe? A eterna briga dos conservadores versus os progressistas, tá? Nós vamos ver quem são essa galera aí, os progressistas de um lado e os conservadores. É uma briga eterna, tipo Estados Unidos e Rússia, certo? Então, eu acho que, meu, a hora agora é o momento de nós nos unirmos, né? E não a hora de ficar um atirando no outro. Mas vamos lá. A unidade, né? Temos que buscar a unidade. A unidade em meio à heterogeneidade. As igrejas progressistas, que estão aqui representadas por essas figuras aqui, num esforço de mostrarem relevantes para a cultura, de se mostrarem relevantes, modernosos, com o intuito de parecerem amorosos e receptivos aos homossexuais, têm minimizado ou negado o ensino claro das escrituras sobre o homossexualismo. Temos aí a teologia queer, temos aí muitos grupos aí que, meu, tem assinado embaixo, detalhe, tem usado a Bíblia erroneamente, como a Bíblia está desatualizada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia ela é bem clara, tá? Ela é bem clara nos seus posicionamentos, entendeu? Acabamos misturando tudo. Esses são os progressistas, né? Os pra frentex, né? Temos que tomar cuidado, nós temos que ser bíblicos acima de tudo. Antes de ser progressista ou conservador, nós temos que ser bíblico. Aqui os conservadores, aqui eu coloquei uma figura bem marcante aqui, né? E acabou escondendo aqui o Papa Francisco também, porque é um posicionamento muito forte do catolicismo também. Não concordo com o posicionamento do pastor aqui. Estamos destilando ódio. E nós não devemos destilar ódio. Cristo é amor. E as nossas ponderações têm que ser permeadas por amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. As igrejas conservadoras levam muito a sério o que diz respeito, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, mas de uma maneira arrogante. Esse é o problema, a arrogância. Não buscam amar os gays ou recebê-los bem em absoluto. Sabe aquele papo do Drácula e da cruz? Então é bem assim. As igrejas buscam amar e conviver bem com as pessoas que não têm essa prática homossexual tida pelos conservadores como horrenda. Já sentenciam essa galera a morrer no mármore do inferno. E são mais tolerantes com os adúlteros, com os bígamos, com os avarentos, com os arrogantes, com os mulherengos, com os genocidas, do que com os homossexuais. O que está sendo criticado aqui pelo Timothy Keller, e é uma posição que eu também gosto, é nós não podemos ser arrogantes. Nós não podemos sentenciar o grupo qualquer que seja ao inferno. A tesoura da poda não está em nossa mão. O Alexandre sempre falava isso na nossa juventude, pastor Alê. A tesoura da poda não está em nossas mãos, irmãos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não somos os juízes, tá? Então nós temos que buscar aí, ó, transmitir o amor de Deus. Não somos nós quem sentenciamos as pessoas ao céu ou ao inferno, tá? O nosso posicionamento não é esse. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá?
Eu vou pegar aqui um comentário do Norman Geisler, que é uma ponderação feita pelo Geisler no seu livro de Ética Cristã, que é uma ponderação que eu particularmente gosto muito, tá? Então é uma consideração muito boa. Está na página do seu livro que eu mostrei, está na página 352, que diz assim: não há nenhuma razão porque nós não podemos amar um alcoólatra, mas odiar o alcoolismo. Da mesma maneira, nós podemos amar os homossexuais e odiar a homossexualidade. Todavia, portanto, entretanto, temos que admitir que nem todos os cristãos fazem essa distinta maneira consistente. Muitos rejeitam até mesmo seus próprios filhos quando esses resolvem sair do armário. É gravíssimo isso. Esse é um erro trágico que tem sido cometido dia após dia. Tal tipo de atitude ela é anticristã e não ajuda em absolutamente nada. Nós estamos colocando no plural, né? Nós estamos sepultando os nossos filhos dentro dos armários vivos. Isso é anticristã. Essa atitude, irmãos, ela é anticristã, porque não está de acordo com o Espírito de Cristo, que ministra aos publicanos e ministra aos pecadores. Da mesma forma, ninguém pode ter esperança de alcançar essas pessoas rejeitando-as. Esse é o nosso ponto crucial da aula, irmãos. Nós não podemos rejeitar os homossexuais. A rejeição, irmãos, ela é péssima. O ser humano foi preparado para quase tudo, mas a morte e a rejeição, nós não fomos preparados para isso. Então nós devemos amar aos homossexuais, assim como nós amamos os alcoólatras, os viciados, os avarentos, os idólatras. Nós vamos ver dentro da leitura de Romanos que não existe o homossexualismo no topo e abaixo todos os outros. Paulo coloca todos os pecados no mesmo patamar. Não existe, de acordo com Romanos, capítulo 1, um pecado pior que o outro, como pecado é pecado, irmãos. Pecado é errar o alvo. Eu gosto de estudar a martiologia, porque a martiologia traz essa visão para nós, as consequências da queda. Todos pecamos, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Amém? Então vamos caminhar na aula. Com amor eu estou falando, tá? Com amor. Não leve o Josão aqui a mal, não. O que eu estou falando é o que a palavra de Deus fala, e o que eu estou falando é em amor, certo? Beijo no coração. Qual é a ponderação de Paulo? Ele deixa bem claro que a homossexualidade é um desejo excessivo e desonroso. Mas lembre-se, ele relaciona uma porção de outros pecados que falam muito mais de perto a vários de nós, como a inveja, como a calúnia, a desobediência. Todos estão envolvidos nessa colheita promovida pelo Evangelho. Sabe aquela passagem? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu nunca saberei o preço. Irmão, se você nunca pecou, você não sabe o quanto significou o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E custou caro demais. Eu me converti com 18 anos, sabe? E eu sei por poucas e boas que eu passei na minha vida. Por isso que quando o evangelho chegou na minha vida, ele chegou com poder, com graça, com amor. Jesus me abraçou através da presença do Espírito Santo e Deus me guiou nessa atmosfera de amor. Então é isso. Em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo
Vamos parar um segundo aqui na aula. Se Paulo, nós estamos falando de Paulo. Se Davi era o homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento, eu posso falar que o apóstolo Paulo se transformou no apóstolo segundo o coração de Deus. Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores. Sabe o que é isso, irmãos? Humildade. É você olhar para a cruz, é eu olhar para a cruz e me enxergar pecaminoso. Por isso que a santidade de Deus, ela é, quando o Espírito Santo ele vem e inunda e toma conta da nossa vida, é algo tão sobrenatural, é algo tão forte que não nos resta absolutamente nada a não sermos cair de joelhos, vertermos vertermos lágrimas dos nossos olhos, porque só quem sabe no lamaçal do pecado em que estava envolvido e tem um encontro verdadeiro com o Evangelho de Deus, entende o que quer dizer essa graça regeneradora de Deus. Isso me arrepia, isso me dá força, isso me dá ânimo, porque eu sei de onde eu vim, eu sei dos caminhos pecaminosos da minha vida, eu sei do lamaçal de pecado que Deus tem me tirado. E Paulo está usando ele como exemplo, ele é o pior dos pecadores. Se Paulo se considera como um dos piores pecadores, imagine eu, Rosenildo de Oliveira Sena. Eu sou um pecador, irmãos. Vou usar a palavra aloprado aqui, mas é o que os calvinistas gostam de usar, né? Essa expressão, né? De que nós somos pecadores ao extremo, né? Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos fazer esse exercício e precisamos nos enxergar em Romanos capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele nos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e a depravação. Essa é a palavra, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Somos implacáveis. Essa depravação total, irmãos, é um momento de nós pensarmos ou repensarmos o tipo de cristianismo que nós queremos ter aplicado em nossa vida. Quando eu falo sobre essa depravação total, eu não estou querendo que você haja como os calvinistas, que são mais calvinistas do que o próprio Calvino, tá? E eu não estou querendo falar para você ser um arminiano, mais arminiano, ser arminianista, né? Do que o próprio Armínio, né? Porque, meu, essa briga entre os calvinistas e os arminianistas, graças a Deus nós somos batistas, né? No frigir dos ovos. Porque, meu, como batista você tem liberdade para flertar dentro do calvinismo e dentro do arminianismo. Portanto, não vamos usar o extremo do calvinista e dos arminianistas, né? Vamos ser sensatos, né? Vamos ser batistas, no caso, né? Puxando uma sardinha para o nosso lado. Vamos ser bíblicos, né? Porque todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. E esse aqui é um retrato perfeito da gente. Vamos voltar lá e ler Romanos? Vamos voltar lá em Romanos, irmão. Isso aqui é a nossa IB para isso. Para nós lermos a palavra de Deus. Muito mais do que o Jó fala, irmãos. É você estar atento ao que o apóstolo está falando, né? Diz assim o verso 27. E semelhantemente também, já li essa parte do 27, 28. O 28 ao 32.
É básico. Se você não cai em Romanos capítulo 26 e 27, irmãos, nós vamos cair no 22 ao 32. E Paulo põe no mesmo patamar, tá? Paulo põe no mesmo patamar. Ou você cai numa coisa ou em outra. Por isso que não dá pra gente ficar criticando, não, tá? É a eterna briga, né? Dos conservadores e dos progressistas. O progressista critica o conservador. O conservador critica o processista. O progressista, né? Processista é lá da linha de montagem da escada, né? Desculpa aí. Mas assim, se você não cai por uma coisa, você cai por outra. E nós vamos cair na eterna briga dos fariseus, saduceus e herodianos. Nenhum dos três você vai estar envolto aí. Então, meu, vamos fazer igual Jesus, tá? Não vamos abraçar nada por inteiro, não. Vamos abraçar a palavra aqui, ó. Nosso único guia de fé e prática. Não vamos abraçar teologias, né? Não vamos abraçar ideologias. Vamos abraçar a palavra. Vamos ler 28 ao 32? Se você não tiver em 28, 32 ou Romanos 1, 26 ao 27, você vai ser arrebatado, hein? Você é o Enoque. Você é o cara, hein? Esse cara é você, hein? Mas vamos lá. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, que presunto, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa parte final. Esses versos, meus irmãos, são assustadores. Como já vimos, todos estamos inseridos nesse grupo, de um jeito ou de outro. Somos todos pecadores. Temos desde desordem econômica, destruição da família, destruição de relacionamentos. Essa é a doutrina da depravação total. É a imagem que nós herdamos de Adão, tá? Não tem como fugir. E partindo para a parte final da nossa aula, temos três respostas corretas. Primeira, reconheceremos ter aqui um retrato correspondente à realidade do mundo. Na beleza do mundo, irmãos, nós devemos ver a existência de Deus. Na ruína do mundo, nós devemos enxergar a justiça de Deus. Se nós fizermos esse exercício e corrermos de volta ao lugar aonde vemos a misericórdia de Deus, nós estaremos salvos na cruz. Mais uma vez, ao fazê-lo, corremos de volta ao lugar onde vemos a misericórdia de Deus, a cruz. Irmãos, nós devemos nos refugiar na cruz de Cristo. Amém? Eu olho para o céu, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, na cruz de Jesus. 2. Nós não balançaremos a cabeça, nem reviraremos os olhos em sinal de arrogância por causa do modo como eles, ao longo desses versículos. Quer dizer, nós não vamos fazer igual o Tony Stark, né? Um meme muito famoso aí, né? Que colocam o Tony Stark com o olho assim e fala: caramba, meu, você tá de novo falando isso daí para mim? Não, irmãos, nós não podemos ser arrogantes com relação a toda essa gama de pessoas ao qual
nós estamos envolvidos, que está descrito em Romanos capítulo 1, 18 ao 32. Nós estamos inseridos. A função desses versículos é acabar com qualquer orgulho e autojustiça que exista em nós, sabe, arrogância, prepotência por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, que colocaram a lei, a doutrina, a interpretação infalível deles, né? A interpretação infalível deles, que eles dão para a palavra de Deus, isso produz neles, uma arrogância, tipo, é entre nós e eles, sabe? Aquele papo do incircunciso filisteu? Então, é bem isso. E nós devemos, irmãos, uma vez que o nosso coração, ele foi alcançado pelo grande amor de Deus, não por mérito, mas por graça, nós temos que nos compadecer, assim como o Senhor se compadeceu de nós. Tem depois o mesmo exemplo de Cristo, que, tendo a forma de Deus, não se fez igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, não arrogante, ele negou-se a si mesmo e padeceu. Tende o exemplo de Cristo, que amou até as últimas consequências. Aleluia! É isso, irmãos. Em nós, irmãos, não pode existir qualquer orgulho ou autojustiça. Qualquer sentimento de satisfação do tipo, eles são perversos e não igual. Tipo assim, sabe aquele papo? Nós não somos igual a eles. Não se misture com essa gentalha. Sabe o Kiko? Kikão. Sim, mamãe. Gitalha, gitalha. Não é, irmãos. Não é isso que Jesus ensina pra gente. Não é o Kiko. Não se misture com essa gentalha. Não é essa gentalha. Tá? Tem um pregador famoso aí. Eu esqueci o nome dele, mas eu li num livro. Em que ele foi amigo de Spurgeon. Spurgeon é o príncipe dos pregadores, né? E ele andava com Spurgeon. Quem souber aí, põe no chat aí. E esse cara, ele estava indo para uma igreja, para uma catedral lá em Londres, fazendo uma pregação. Não sei se era Jonathan Edwards. E ele viu um homem acorrentado com algema sendo levado para a prisão. E esse homem, ao invés dele se alegrar com o homem sendo acorrentado, ou um homem sentenciado à pena de morte, ele se enxergou ali naquele homem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo inundou o coração dele e ele falou: cara, era para mim, era para ser eu ali, no lugar daquele cara, daquele bandido. Se não fosse o evangelho de Cristo ter inundado o meu coração, eu estaria ali, porque não existe nenhuma diferença entre mim e entre ele. Não existe nenhum mérito em mim e não existia nenhum mérito na pessoa. E aquele cara, ele foi e falou do amor de Deus para aquele cara que foi preso. E eu tenho certeza que aquele cara, ele foi inundado pelo Espírito Santo e ele se converteu. Por quê? O grande pregador, o pregador, ele sentiu as dores de Cristo e anunciou o evangelho com amor. Não, tipo, operou o cara como se ele já tivesse morto, né? Pelo amor de Deus. A justiça própria é sempre autocondenatória. Sabe a oração do pregador, do fariseu lá, do publicano? Eu não sou do fariseu e do publicano, da viúva pobre. Eu não sou como esses pecadores aí. Eu não sou como essa ralé. Eu não sou como esse povão aí. Ixi, caiu a energia. Mas voltou. Eu não sou como essa ralé, esse povão, Zé Povinho, não. Eu sou a coroa máxima. Desculpa aí. Depois eu corrijo. Vamos ler o verso 16 e o 17? Porque o verso 16 e o 17, ele precisamos voltar. Porque o 16 e o 17 é a certeza que eu e que nós devemos proclamar para as pessoas. Verso 16 diz assim, e o 17: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Não devemos temer a ira de Deus, porque recebemos a justiça. Meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não devemos temer a ira de Deus. Por mais que nós estamos envolvidos, nós fazemos parte da humanidade, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não devemos temer essa ira, porque quando Deus ele olha do seu trono da graça, não que eu tenha graça, mas o Senhor vê o sangue, a marca de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para libertar. E é isso que nós devemos falar para os pecadores. É isso que nós devemos falar para os caluniadores. É isso que nós devemos falar para os avarentos. É isso que nós devemos falar para os idólatras. É isso que nós devemos falar para os homossexuais. Que o amor de Deus foi derramado na cruz de Cristo. E que não importa o quão longe você pense que esteja, a mão de Deus vai te alcançar. É esse o recado dessa aula. Você não está tão longe, por mais que as pessoas tenham te sentenciado a arder no mármore do inferno. Desculpa, é uma expressão da novela, né? Mas a mão de Deus pode te tirar da onde você estiver, porque Deus está em todos os lugares. A onisciência, a onipresença, a onipotência que nós falamos de Deus, Deus é amor e é o amor supremo, é o amor ágape. Isso nos confere toda a humildade quanto à liberdade para perguntar, irmão, com todo amor, com todo carinho, que o irmão Jó Sena pergunta para você: quais são os ídolos que têm dominado a sua vida? Quais são os ídolos pelo qual você tem se prostrado? Ou vocês estão já competindo com o meu Criador? O que tem competido com Deus? O que tem tomado o lugar de Deus em seu coração? Essa passagem nos compele a procurar situações em que somos invejosos, caluniadores, desleais, em que a lascívia toma conta do nosso coração. Tais coisas, irmãos, são indícios de que nós estamos adorando um ídolo, de alguma coisa de alguma coisa que não Deus tornou o nosso Senhor funcional. Nós estamos tirando a glória de Deus, estamos transferindo para coisas criadas pelo homem. E como seria depender do meu Criador nessa área? Como seria depender do meu Criador nessa área? É a pergunta que eu faço para você e eu vou deixar você aí durante 5 segundos para que você consulte o seu coração. Como eu amaria, sentiria e viveria diferente se glorificasse e consagrasse ao meu Criador essas áreas de minha vida, em vez de virar um escravo das coisas criadas? Sabe aquele desejo excessivo que nós falamos? Sabe aquele desejo excessivo de trabalhar extremamente, de você ter desejos de lascívia, sabe? Aquela arrogância, aquela ganância, a falta de generosidade. Então, esse é o caminho para converter nossa epitomia, nossos desejos excessivos, em simples prazer. Nós temos que converter esse nosso desejo excessivo pelo trabalho, pela arrogância, pelo homossexualismo, não servindo como escravo. Esse desejo não pode nos escravizar, irmãos, ao que Deus fez, mas nós devemos apreciar tudo que Deus criou
com louvor e adoração a Deus. Nós não devemos adorar a natureza, irmãos. Nós devemos adorar a Deus. É essa a lição. Nós não devemos colocar um desejo excessivo no nosso trabalho, na nossa carreira e arruinar com a nossa família. Nós não devemos, irmãos, ser gananciosos ao extremo. Nós não devemos nos irar com, com extremidade. Nós não devemos, lê lá Gálatas capítulo 4, os frutos da carne eles têm que ser minimizados, porque nós devemos fazer com que o Espírito Santo reine sobre a nossa vida. Quem deve dirigir a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É isso que a aula está falando, tá bom? Com todo amor, com todo carinho, meu. Eu deixo para você aqui, ó, o Salmo 19, chegamos ao final da nossa aula. E eu deixo o Salmo de número 19 para você, do 1 ao 7, que diz assim: esse salmo nos arremete ao nosso Criador, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a sua tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Amém? Irmãos, eu termino lendo mais uma vez Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, porque esse é o tom da nossa aula. Esse é o tom da nossa aula. Esse é, é o que tem motivado o nosso coração, que diz assim: não tenha vergonha do Evangelho de Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, se você crê no poder de Deus, se você crê no Evangelho de Cristo, não tenha vergonha. É isso que Jesus está falando. Você está vivendo uma vida em ressonância com o que Deus tem plantado, com o desejo que Deus tem plantado no seu coração. Essa onda da contracultura, irmãos, evangelho é contracultura. Não adianta a gente querer se amoldar ao que o mundo tem tentado ditar como regra para nós. Evangelho é contracultura, tá? Porque a contracultura vai contra tudo que o mundo anda pregando, porque o mundo anda pregando a morte do nosso Deus, mas nós vimos nessa aula que nós refletimos a glória do nosso Criador, e nós vamos estar simplesmente 100% quando nós reconhecermos o lugar de honra de Deus no nosso coração. E é isso que eu quero que você reconheça, o único que tem poder para suprir o espaço que tem dentro do seu coração é Deus. Sabe o jogo de quebra-cabeça? Então, a última peça, ela é fornecida e é o amor de Deus. O que tem faltado na sua vida, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, pecador como eu, é a graça, é o amor de Deus. E o verso 7 é o que arrebata a nossa aula, e eu entrego essa aula com amor no coração, com o coração fervendo de alegria, que diz assim: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá de fé. Entregue o seu coração ao Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará. Amém? Que Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração e que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale poderosamente ao seu coração. E até semana que vem, que nós vamos iniciar aí o mês da família.
Deus abençoe. Coraçãozinho do Jó, e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula, glorificado seja o Senhor, obrigado por tudo. Nos abençoe, nos dirija, conduza-nos em paz, em santidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.